Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y vamos juntos a aprender un poquito hoy sobre las perífrases verbales. A ver, nuestros objetivos são compreender o emprego das perífrases verbais, pensar mais infinitivo e querer mais infinitivo. Então, o verbo pensar mais um verbo no infinitivo, verbo querer mais um verbo no infinitivo na construção do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado e compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. A ver, ¿qué quieres para el futuro? Mira ahí las imágenes. ¿Qué piensas sobre las imágenes? ¿Ya pensaste qué quieres para tu futuro? Estas imágenes nos sugieren estas frases, estas oraciones. Pienso viajar con mis amigos y quiero divertirme em los momentos de ócio. Eu quero me divertir nos momentos livres. Temos aí já em destaque, pienso viajar, verbo pensar mais verbo viajar, quero divertir-me, verbo querer e divertir-me. Muito bem, vamos a pensar. El poeta uruguaio Eduardo Galeano reflexionou, pensou, construiu uma poesia em um de seus poemas chamado Derecho al Delírio. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema. Que tal se deliramos um ratito? Que tal aí se a gente para um pouquinho para pensar, para sonhar um pouquinho? Vamos a reflexionar? Vamos ler aí. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Aqui, quando a gente faz a leitura desses versos, nós nos deparamos com uma crítica. Uma primeira leitura, muitas vezes não é suficiente, nós temos que nos habituar a ler uma vez, a ler o mesmo texto pela segunda e muitas vezes até 3 vezes, por que não? Para que nós possamos ter uma compreensão, completa daquele conteúdo. Então aqui, traduzindo para vocês, diz assim, ainda que nós não possamos adivinhar o que acontecerá no futuro, o tempo que será o futuro, sabemos que temos ao menos o direito de imaginar, temos esse direito de imaginar, não sabemos do futuro, mas podemos imaginar, podemos planejar, podemos sonhar, o que nós queremos que aconteça. Daí fala que as Nações Unidas criaram, proclamaram extensas listas sobre os direitos humanos, mas a imensa maioria da humanidade, a maioria das pessoas não tem nada além do que o direito de ver, ouvir e se calar. Então vá pensando aí um pouquinho sobre a crítica, sobre a reflexão que ele quer nos trazer. Principalmente aqui nesses 2 versos finais, não tem nada mais que o direito de ver, ouvir e se calar. Fala aí sobre o direito à liberdade. Muitas vezes não se pode falar, outras vezes você até chega à conclusão de que não vale a pena falar, porque o que você fala, de repente, não é levado em consideração. Então, vamos pensar, refletir um pouquinho sobre isso. Que tal se empezamos a exercer el jamás proclamado direito de sonhar? Então ele continua aí com os versos dizendo, e que tal se nós começarmos a exercer esse nunca proclamado, esse direito que ainda não foi proclamado, direito de sonhar? Que tal se deliramos por um ratito? Que tal se a gente para um pouquinho de tempo, ratito, um tempo curto, para um pouquinho para sonhar.
al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar outro mundo possível. Então ele fala aqui que ao final do milênio nós vamos fixar, clavar, olhar, colocar os olhos fixos, né? Além, um pouquinho mais além da infâmia. Aqui ele se refere a coisas banais, a coisas muitas vezes escusas, erradas, que nós vemos aí acontecendo com a humanidade, na área política, em tantas áreas aí da nossa vida nós nos deparamos aí, infelizmente, com essas questões. Então, que tal se a gente para, né? Vamos parar um pouco, fixar nossos olhos para além disso. Vamos deixar de olhar para isso, tá? Para adivinar outro mundo possível. Então, a gente vai pensar em outras possibilidades, imaginar um outro mundo possível. Agora a gente vai para a primeira atividade e a pergunta é: el autor em su texto hace la defensa de que derecho? Então pensem um pouquinho, eu comecei a comentar com vocês, mas é claro que quando se trata desse tipo de texto literário, você tem a sua própria interpretação, a sua própria visão de mundo, então de acordo com os seus pensamentos aí, você vai interpretar o que lemos e vai responder. Né? O autor, no seu texto, né? Ele faz a defesa por qual direito? Número 2. Segundo texto, quais são os únicos direitos assegurados a uma grande maioria de la gente? Então, segundo o que nós lemos aí, quais são os únicos direitos que são realmente assegurados à maioria das pessoas? Pense um pouquinho, responda a atividade e já voltamos para corrigi-la.
Muy bien, chicos, a corregir entonces. A ver, el autor hace la defensa de qué derecho? El autor, Eduardo Galeano, hace la defensa del derecho de sonhar. Eu comentei com vocês sobre liberdade, ele fala sobre liberdade, ele fala sobre sonho, sobre enxergar além, mais distante, né, dessa realidade. Número 2. Según el texto, ¿cuáles son los únicos derechos asegurados a una gran mayoría de la gente? Con la lectura, el texto afirma que la mayoría de la humanidad solo tiene el derecho de ver, oír y callar. Muy bien. Continuando, en español es bastante común el uso de las perífrasis verbales como la utilizada en el verso de Galeano. Vamos a clavar. Mira estas outras frases empleadas ao início da reflexão. Lá no início da aula, quando miramos aquelas imagens, teníamos estas frases. Quero divertir-me em los momentos de ocio. Pienso viajar com mis amigos. A esta estrutura damos o nome de perífrasis verbal. Então, essa estrutura, quero divertir-me, pienso, viajar, são perífrases verbais. Repara que a forma verbal, denominada de perífrasis de infinitivo, está compuesta de dois verbos. Vamos clavar e uma preposição, a, palavra a. Vamos a clavar. Então, temos o verbo ir, preposição a, e clavar. O verbo clavar em infinitivo. Vamos clavar os ojos mais allá de la infamia. O verbo que está em infinitivo, o verbo clavar, é o que imprime significado, sentido a la perífrasis, mientras que o verbo conjugado, vamos, apunta informações sobre la persona, tempo e número. Então, sobre la persona. Quem que está falando? Eu? Nosotros? Então, tempo. Em que tempo está aí la perífrasis? Vamos. Vamos quando? Vamos agora. Vamos hoy. Então, presente. O verbo em presente. E número? Vamos. Vamos quem? Nosotros vamos. Então, número está se referindo aqui ao plural. Mais de uma pessoa. Então, temos acá verbo ir, primeira persona del plural e presente de indicativo. Uma perífrasis verbal é uma sequência sintáctica formada por um auxiliar e algumas formas verbales adicionales que lhe dão o significado léxico. Pienso viajar, temos aí verbo auxiliar mais verbo principal. Quero divertir-me, verbo auxiliar mais o verbo principal atribuindo significado. O verbo principal é uma forma no personal e atua como núcleo sintáctico de um sintagma verbal. O núcleo del sintagma verbal é quem rige os complementos de la expressão e determina em maior medida o significado de la perífrasis verbal. Vamos agora para nuestra actividad 2. A ver, el autor presenta una estrategia para que las personas puedan imaginar un mundo distinto del que se tiene. Então, ele cria aí essa estratégia. Ele quer fazer, instigar, fazer com que as pessoas pensem em um mundo além desse mundo aí que se observa no nosso dia a dia. Essa tática está expressa em que trecho? E B, la forma imprime em esse trecho uma ideia de uma ação. Aqui é para você completar, tá? Completa essa informação. E tu? Como imaginas um mundo distinto del que se tiene? Então você vai responder com as suas próprias palavras. Como seria um mundo diferente desse que nós temos?
Utiliza a estrutura de los verbos querer ou pensar. Então, utilize a perífrasis verbal que nós estamos estudando, ok? Um tempinho para você responder essa atividade. Já voltamos para corrigir, para você conferir, ver se fez tudo certinho, bien? Listo, vamos a corrigir. A ver, temos lá a primeira pergunta. Esta táctica está expressa em que trecho? Vamos a clavar nos ojos mais allá de la infâmia. Aqui perguntava sobre esse recurso que ele usou para fazer com que as pessoas tenham o desejo de enxergar algo além. Bien? Então, allá de la infâmia, para adivinar outro mundo possível. Em la B, la forma imprime em este trecho uma ideia de uma ação futura, tá? Aqui você teria que completar, né? Então, a palavra futura. Vamos a, se referindo a um futuro. Letra C, e tu? Como imaginas um mundo distinto del que se tiene? Uma possibilidade de resposta que temos aqui. Queremos receber os direitos justos a todos, não diferenciados. Pienso poder caminar por las calles e não sentir medo pela violência, entre outras coisas. Então, utilizamos aqui, queremos receber
pienso, poder, a perífrase que estamos estudando hoje. Queremos, né? O verbo querer, verbo pensar. Continuando, as estruturas. Pensar mais infinitivo se usa para expressar a intenção de fazer algo. Querer mais infinitivo para expressar o desejo de fazer algo. Mira os exemplos. Pensar mais infinitivo. Pienso estudiar. Tengo o verbo pensar más. O verbo estudiar em infinitivo. Pienso estudiar más sobre os direitos humanos. O exemplo sobre querer mais infinitivo. Quiero pensar que todas as famílias tenham alimento e abrigo. A perífrase verbal que vimos são, então, pensar e querer. Vamos ver aí a conjugação desses verbos. Eu pienso, tu piensas, ele ou ella piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos piensan. Verbo querer, yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis y ellos quieren, más um verbo em infinitivo. Exemplos com o verbo pensar. Amanda piensa estudiar derecho. Com o verbo querer. Eu e mis amigos queremos ajudar outras pessoas. Agora te toca a ti. Temos uma sugestão acá de atividade. Que te parece produzir um afiche sobre direitos? O que você pensa? Sobre produzir um cartaz falando sobre direitos humanos, direitos à vida, direito à alimentação, à liberdade, à educação. Com a leitura inspiradora do fragmento do poema de Eduardo Galeano sobre direitos, usa a criatividade. As estruturas de las frases que vas a produzir para componer el afiche são com os verbos pensar e querer, que estudamos. Então, essa atividade fica para você realizar após a aula de hoje, né? Uma sugestão aqui, algumas ideias de verbos para componer tus frases de la afiche são: pienso, quiero ser mejor, buscar, recomendar, aconselhar, tener, hablar. Né? Ainda não comentamos sobre afiche. Que é um afiche? Né? Diz que é uma espécie de um cartaz que você apresenta em uma manifestação, um protesto. Né? Que é um afiche ou pancarta também, chamada. É uma maneira de divulgar, manifestar uma informação, uma opinião. Bien? Que vimos então em esta classe? Que aprendemos? Linguagem poética do poema do Eduardo Galeano, Derecho al Delírio, o título do poema, formas de expressar opinião, emprego e formação das perífrases verbais pensar mais infinitivo e querer mais infinitivo e o léxico, o vocabulário relacionado à temática. Muito bem, na aula de hoje então esse foi o nosso conteúdo, espero que vocês tenham compreendido bem e até logo!